futebol é uma coisa só de homem? É uma brincadeira só de menino? É uma tradição apenas masculina? A resposta é certamente não. O futebol é um esporte que engloba ambos os gêneros, tanto o masculino quanto o feminino. Entretanto, ainda é nítida a desigualdade entre homens e mulheres nesse meio. Nos clubes, nas escolinhas, até mesmo na mídia, que não representa igualmente essa modalidade, dando sempre a maior visibilidade para o futebol masculino. Por isso, o Arena de hoje vai abordar sobre os desafios dessas mulheres ao ingressarem no mundo do futebol. E para debater e esclarecer sobre o tema, o programa de hoje conta com a participação especial da auxiliar técnica do Botafogo, Gleice, a psicóloga esportiva Carol Muniz, a jogadora do Flamengo, Sâmia Pereira, a também jogadora do Botafogo, Ana Mata, e a jogadora Ivana. Sejam todas muito bem-vindas ao Arena. Muito obrigada. Ana, você começou a jogar bola com 5 anos, né? Sim. No seu bairro com os meninos. Sim, eu comecei. Acredito que ali você já começou a ter um pouquinho de preconceito, de sofrer essa desigualdade. Como é que foi sua trajetória no futebol? Então, como você falou, né, eu comecei com 5 anos, com os meninos, já sofria tais preconceito, né, por ser a única menina entre vários garotos. Depois desse período que eu fiquei de 5 anos até 11 anos, eu tive a oportunidade de ir para fazer uma peneira no Fluminense, onde era só com meninas. Sim. Era para o Sub-15. Na época eu era bem novinha, mas mesmo assim eu fui. E aí ingressei, né, no mundo do futebol com as meninas. E aí depois de lá fiquei um período e fui para o Vasco em 2013. No Vasco fiquei outro período e hoje me ingresso no Botafogo. E você enfrentou muito preconceito durante esse período todo? Sim. Principalmente no começo. Quando eu era mais nova, quando eu jogava com os meninos, o preconceito era muito maior. Depois, por ter a oportunidade de jogar com mulheres, né, já tá num ambiente, quando a gente tá com um ambiente onde todas são atletas mulheres, você não sofre tanto preconceito, né, entre aspas. Mas quando você joga só com os meninos, o preconceito é muito maior. Até mesmo quando você tá na rua jogando entre outros meninos, jogando uma peladinha, você sofre muito preconceito. Você é a única só e, pessoal, se você dá uma lambreta, o pessoal, tomou uma lambreta de menina, tipo... Já estereotipa a mulher também como... Exato. Foi muito esse negócio, né? Ela joga futebol. Será que a orientação sexual dela é diferente? A gente passou muito por isso, né? Sim. Porque a mulher que joga futebol é masculinizada. Você passou por isso também? Sim. Diversas vezes já fui chamada de sapatão, de lésbica, entre outras coisas. E é muito chato, porque você joga futebol por amor. Você joga porque você quer, porque você é mulher e joga futebol, gosta, tem a sua paixão. E eu acho que não tem que generalizar, sabe? Todo mundo que joga futebol é. Acho que essa parte de sexualidade é da pessoa, se ela decide que ela quer ser. Você, Sâmia, desde 2017 atua no Clube de Regatas do Flamengo, que é um clube muito conhecido, muito conceituado. Acredito que para você seja um privilégio hoje atuar nesse time. Mas até chegar lá, o que você passou no futebol? Então, não só o preconceito de fora, mas eu acho que a maioria das meninas também, não sei o caso delas, mas a gente sofre um preconceito dentro de casa também. Nossa, dos pais, dos tios, dos primos. É verdade. E eu consegui começar a jogar futebol muito tarde. Já tinha 16 anos quando eu comecei a jogar no meu colégio. E depois disso eu fiz uma seletiva para a seleção sub-17 e o treinador do Atlético me chamou para fazer uma seletiva no Atlético. E foi onde que eu ingressei num clube, já tinha 17 anos. Então foi bem tardio assim a minha, como é que fala? Entrada no futebol, devido a tanto preconceito que eu sofria, principalmente dentro de casa. Eu fui jogar basquete porque meu pai não deixava eu jogar futebol. Então foi bem tardio isso. E você tinha irmãos? Sim, tenho. E eles, obviamente, praticavam futebol? Sim, eles jogavam futebol, só que eles não era a paixão deles. A minha família luta boxe. Então os meus irmãos lutavam boxe. Nossa. Meu pai queria que eu lutasse. Mas pelo fato dele não deixar eu jogar futebol, eu também não ia lutar boxe. Então eu não lutei porque ele não deixava eu jogar. Tinha alguma explicação? Ele falava o porquê de não deixar você jogar futebol? Machismo. Ele falava que mulher que joga futebol vira sapatão e lésbica ao mesmo tempo. E também ele não gostava que eu jogasse com os meninos porque ele falava que eu ia machucar, que os meninos iam fazer covardia com a gente. Mulher por ser mais fraca. Ao mesmo tempo um pouco de proteção, né, que ele tentava colocar. E a maior parte era do machismo mesmo. Nossa, você passou por uma coisa dessa dentro de casa ou até mesmo nas ruas, no seu... Tudo isso. Eu sofri muito dentro de casa, até porque eu sou a única mulher da família que pratica futebol
E todo mundo olhava pra mim, sapatão, você gosta de mulher. Sempre foi isso, eu cresci ouvindo isso, então pra mim sempre foi difícil. Por várias vezes já pensei em desistir, só que é um amor muito grande, então eu não consegui parar. Por mais que todo mundo que estivesse ao meu redor quisesse, entendeu? A opção pra mim era o balé, minha família. Completamente diferente. Para todo mundo, diferente. O balé, a dança, era aquilo que eu tinha que seguir. E eu sempre optei pelo futebol. Então, uma das únicas pessoas que sempre me apoiou foi a minha avó. Ela sempre esteve do meu lado, eu sempre morei com ela. E ela foi, tipo assim, aquele meu porto seguro, entendeu? Sem ela, eu acho que eu não teria continuado. E você joga em algum clube hoje? No momento, não. No momento, não. É bem complicado. Mas eu ainda não desisti. Então, Não tem que desistir. É. Não. A gente viu aqui relato dessas meninas que a gente vê a palavra que mais é desigualdade, é o preconceito e até mesmo o que a Samia falou, que me surpreendeu, dentro de casa. Como que a psicologia esportiva, no caso, trabalha com a mente dessas meninas, para não desmotivar essas meninas? Primeiramente, né, o esporte competitivo, seja para o homem ou seja para a mulher, ele já é altamente estressor. A gente tem pressões, a gente tem frustrações, medos, inseguranças, a gente precisa tomar decisões o tempo inteiro. Então isso vai causando pressão, né, da nossa família, da nossa comissão técnica e a nossa própria autocobrança, que a gente quer. A gente está treinando pra caramba, então a gente de alguma forma quer vencer o jogo, quer vencer a competição. Então o esporte por si só já é estressante. E aí a gente tem de um outro lado um preconceito, né? O homem só carrega essa pressão, a mulher, no caso, ela tem que carregar toda essa pressão do próprio esporte, né, da própria competição e também a questão do preconceito, às vezes da falta do apoio familiar, do próprio clube, da própria instituição. Então a gente vê a falta de investimento enorme, né, se a gente for comparar o futebol masculino e o feminino. Nossa, não tem Né? nem o Não que tem nem o que discutir. dizer. E se a gente for ver pelo lado de resultados também, né, Marta é a artilheira. Ela Artilheira superou da o Copa Pelé desde o ano de 2015. Então, Melhor do mundo não várias tem vezes. desigualdade, né? O que o homem pode fazer, a mulher também também pode. Então, o que falta, eu creio que é o investimento mesmo, até mesmo de ter psicólogos, nutricionistas que apoiem o futebol feminino, né? Os fisiologistas, todas essas áreas das grandes ciências do esporte que nós temos hoje atuando no futebol masculino. Também no futebol feminino. Isso com certeza seria uma grande contribuição, né? Se a gente vê a base masculina nos grandes clubes, a gente tem atletas de 5, 6 anos já treinando e competindo, né? Tendo alguma competição destinada para aquela idade. As escolinhas de base, né? Exatamente, claro que dentro daqueles moldes, né? Sim, sim. Próprios para a criança. A gente não tem isso, né? Feminino. A gente não tem as categorias de base feminina, ela não existe. Todas são juntas, poucos clubes investem de fato separando por idade e trazendo todos esses profissionais, psicólogo, nutricionista, dentista, para estar atuando dentro do futebol feminino e contemplando a atleta mulher desde, né, da sua tenra idade, desde os seus primeiros anos a Ana falou que compete desde os 5 anos, né? Imagina se ela tivesse a oportunidade de ter treinado com todo esse investimento, suporte, todo com todo apoio, esse investimento. Né? A Gleice até pode falar um pouco melhor. Você que é auxiliar técnica, né, do Botafogo. Qual é a falta que faz, né, esse acompanhamento desde pequena, categoria de base? Não tem categoria de base para a mulher. É o que ela falou, joga tudo junto. Qual é a dificuldade que essas meninas enfrentam por não ter esse apoio, né? Diferente dos meninos, quando você vai colocar qualquer tipo de atividade, a forma delas jogar, delas entenderem aquele exercício, fica um pouco mais dificultado, porque não foi trabalhado os fundamentos desde o início, né? Então, elas não têm categoria de base, não foi trabalhado todo o fundamento, como os meninos são desde 2, 3 anos, os pais já colocam em escolinhas. Então, isso acarreta por um bom tempo na atleta em si, principalmente agora que a gente está começando a trabalhar com o profissional. Então são meninas que são atletas profissionais, mas que carregam com elas assim, uma falta desse trabalho inicial, né? Sami, hoje você é profissional, Sami? Você ganha dinheiro, se sustenta com o futebol? Sim.
graças à Marinha e o Flamengo, porque a Marinha tem um convênio com o Flamengo, né? E toda a estrutura que a gente tem lá dentro do quartel, a Marinha oferece todos os tipos de profissionais pra gente, dentista, psicólogo, médico, isso tudo. E é muito bom, porque se a gente for ver os outros clubes, não tem essa estrutura. O próprio Flamengo ajuda a gente de acordo com as coisas que a Marinha oferece pra gente. É porque o que você estava falando, tem que ter todo um suporte, não é só treinador, né? Você tem que ter toda nutricionista. Sim, com você certeza. também, que é psicóloga, nessa área, você também enfrenta algum tipo de preconceito ou Sim, desigualdade? né, eu não trabalho com futebol feminino, sempre trabalhei na parte masculina e muitas vezes era eu, no máximo uma nutricionista e mais uma profissional no meio de uma comissão técnica, sei lá, de quase 20 pessoas, todas do sexo masculino, fora os próprios atletas, né? Mas assim, sempre fui tratada com muito respeito. Mas é claro que a gente sempre enfrenta umas dificuldades, né? Às vezes, você não vai nessa viagem porque, né, vou ter que pagar um quarto a mais. Ou então, eu não vou contratar você aqui para esse clube porque eu prefiro homem trabalhando, né? Contratar homem para mim é mais fácil para lidar com os atletas no dia a dia no campo. Então, isso foram falas que eu já escutei ao longo da vida, né? Hoje, na instituição que eu tô, eu tenho todo o respeito, todo o apoio, participo de viagens também. Então, como as meninas falaram, né? É uma luta, a gente caminha a passos lentos, mas a gente está ganhando o nosso espaço aí com apoio. Eu sei que deveria ser bem maior, né? Sei que deveria vir das grandes esferas, mas assim... E muito tempo atrás, né? Muito tempo atrás, mas de certa forma esse apoio existe, mas ele ainda é bem pequeno. Você, Gleice, sofre também hoje aonde você atua? Porque você é jogadora também, né? Isso. Você joga em um clube e auxiliar técnica de outro clube. Você sofre desigualdade em ambas as profissões, jogadora e auxiliar técnica? Então, até voltando um pouco que as meninas falaram com relação ao preconceito, né? Ainda existe, mas antes era muito maior o preconceito. E o bacana de se ver essa evolução do futebol feminino, que eu espero que seja constante agora, eu já cheguei a ver pais, da mesma forma que proíbem, eu vi pais incentivarem as filhas a jogar. Conheço 3 amigos que incentivam as filhas porque realmente tem um dom, elas mostram que tem um dom e já levam para a escolinha, já levam bola, levam para a praça, vamos lá bater uma bola. E eu falei, cara, que máximo. Que máximo, imagina. Que máximo seria isso. Seria seu sonho, o sonho de vocês ter isso, né? Nesse caso, a minha família me apoia muito. Tipo, quando eu comecei com 5 anos, meu pai me levava todo sábado na praça do meu bairro para jogar com os meninos. Então, desde sempre, minha mãe, em todos os clubes, tanto Vasco, Fluminense, que eu tive a oportunidade de jogar também, ela sempre foi. A tarde dela era sempre comigo. Até quando eu tive a oportunidade também de ficar um período no Duque de Caxias, que eu já tinha 18 anos. Minha mãe, não vou te abandonar, vou contigo. E ela ia toda tarde. Então, assim, na minha visão, no que eu vivi, na minha experiência, eu sempre tive esse apoio que a Gleice falou. Nossa, E isso, sem dúvidas, eu acho que me fortaleceu muito para estar onde eu tô, para continuar lutando. Eu acho que se ela tivesse esse apoio que eu tive, sem dúvidas, ela estaria muito mais forte, quanto ela já é, né? Porque Eu não sei, porque, por exemplo, o tipo de pessoa que eu sou, quando você fala não, eu vou te provar que eu consigo. Você é. Então, eu acho que talvez se ele tivesse amaciado tanto, eu não teria teria- tentado não tanto, teria não tentado. teria Pra chegado poder onde provar que ficou. você é capaz sim de Sim. jogar bola igual seus irmãos jogavam. Sim. Que não tinha problema nenhum. Até mesmo ela também, né, que falou que, igual, sua avó provavelmente foi seu ponto de referência. Vocês tiveram alguma referência no futebol pra poder começarem a jogar? Ou foi na escola que vocês descobriram a paixão? Engraçado que eu acho que, de uma certa forma, todas as meninas têm o mesmo início, né? É o irmão que joga, é o primo que joga e sempre, que a gente acaba conversando com algumas meninas e tendo sabendo da experiência de cada uma. E a maioria delas, o relato é que faltava alguém no time e me colocavam. E aí eu comecei a jogar, comecei a gostar e mostrava que eu também era capaz de fazer. E aí até dentro disso entra a minha história, porque também eu era assim. Então, me chamavam para jogar porque eu tinha habilidade, então vamos lá, chamava meu irmão para jogar, vamos também, vamos. E aí a gente acaba, de uma certa forma, mostrando o que sabe, é um talento nato, e começa a amar esse esporte.
Porque Eu é acho- feito por amor Por acima amor. de tudo, porque não tem investimento, não tem apoio, vocês não têm estrutura igual, né? O futebol masculino tem. Vocês fazem porque vocês amam o futebol. Exato. E pra vocês, que são mulheres e estão nesse meio, qual é a sensação de saber que pela primeira vez, desde 1991, que é a Copa do Mundo Feminina, ela acontece, e só agora vai ser transmitida em rede nacional? Qual é a sensação? É se sentir representada? É muito boa. Eu gostei muito e espero que, como ela falou antes, que não seja só esse ano. Só por conta da Isso, Copa? só por conta da Copa, que venha aumentar cada vez mais. É que até também assinaram com a CBF de exibir o Brasileirão, né? Que as bilheterias dos jogos femininos não é de graça. É de graça. Até porque Daí. falta divulgação dos clubes. Por exemplo, quanto mais investimento tem na mídia, mais gente vai. Como que as pessoas vão para um jogo sendo que ela não sabe que tem? Porque também não é divulgado. E os horários dos jogos prejudicam Horário muito. local. Que é horário 4 horas da tarde, numa quarta-feira. Então as pessoas não vão assistir um jogo assim. No caso com relação à mídia, a maioria dos times, eles, no caso, as atletas em si é que fazem a divulgação do jogo, de onde. Família, amigos. A família também participa dessa divulgação, porque a mídia em si não. Então, em redes sociais, você vai publicando e vai motivando outras pessoas a irem ver os jogos. E acaba não conseguindo tanta visibilidade por causa disso, por falta mesmo de mídia. Então, esse passo que a gente está dando agora, eu acredito que vai mudar o cenário de vocês, né? Eu acho Porque que aí casou. as marcas vão apoiar Sim. mais, vocês vão ter mais patrocínio, não vão precisar bancar as viagens que muitas das vezes vocês bancam. Sem dúvidas. Eu acho que é o começo, sabe? Eu acho que é o primeiro passo que o futebol feminino está dando para que as coisas venham evoluir e ter uma grande visibilidade, como em outros países, e até mesmo como o futebol masculino. Então, eu acredito que é muito bom, sabe? Essa visibilidade, essa parceria da Band de transmitir o Brasileiro. A Rede TV também vai transmitir o Campeonato Paulista de futebol. Sim, sim. Então, eu acho que as empresas estão se movimentando, a mídia está começando e eu acho que é o começo, sabe? Mas eu acho que ainda tem muita coisa. Eu acho que não vai explodir do dia para a noite. Com certeza. Mas eu acho que foi um grande passo, porque... Mas é um passo muito grande. Por exemplo, os times são obrigados a ter o futebol feminino, igual ela já tinha falado, e coincidiu que vai ser transmitido, porque não adiantaria tanto se fosse obrigatório e tem os times jogando, sendo que não é mostrado. Aí agora vai ter a Copa do Mundo que vai mostrar de verdade o futebol feminino, que é a seleção. E tem a Band que vai transmitir, então vai mostrar o trabalho, porque não adiantaria nada dar o trabalho pra gente, que no caso é o futebol, sendo que não é mostrado. Então seria um passo que deu, na verdade seria engatinhar. Agora sim eu acho que o trabalho pode ser divulgado e eu acredito que daqui para frente as coisas vão andar muito mais rápido. Sâmia, você das três aqui foi a que mais passou perrengue para poder chegar onde chegou, principalmente em casa. Agora, para encerrar o programa, eu gostaria que você falasse para essas meninas que estão te assistindo para não desistirem dos seus sonhos. Eu acredito que quando a gente cresce, a gente nasce, a gente já vem, Deus dá pra gente um dom e um talento. E logicamente vai ter dificuldade. E com esse sonho, a primeira pessoa que tem que acreditar no meu sonho sou eu, porque senão nunca vai ser realizado. E vai vir dificuldade, sim, só que o sonho e o amor por aquilo que a gente faz sempre vai ter que ser maior. E eu acredito que Deus sempre vai usar pessoa, estratégia ou o que for para você alcançar aquilo que Ele colocou em você. Porque senão Ele não colocaria. Ele te deu o sonho, vai te dar dificuldade, mas eu acredito que assim como foi para mim e tá sendo para elas, as pessoas vão conseguir alcançar os objetivos dela. Vai ser difícil? Com certeza. Primeiro que nós somos mulher, então já nascemos na dificuldade. Já nascemos com débito, né? Mas eu acredito sim, que com muito trabalho e não deixa de realizar aquilo que você mais ama, que no nosso caso é o futebol. E eu sou grata porque eu lutei, estou lutando e tem muitas coisas que eu quero alcançar. Estou num grande clube hoje, que é o Flamengo, um dos maiores do Brasil, mas eu sei que minha carreira não acaba aqui, tem muita coisa para realizar. Vai ser difícil? Continua a caminhada, mas eu sei que eu vou conseguir. Você pode também falar alguma coisa para essas meninas que estão lutando para chegar onde vocês já estão? Eu acho que a primeira coisa é não desistir, sabe? Se de fato você tem um sonho, continua, ergue a cabeça, segue, coloca todo o seu amor, sabe? De fato a gente vive pelo futebol feminino por amor, então coloca isso,
segue com a cabeça, leva o seu sonho e vai, sabe? Acredita, continua, não desiste. É simples, é difícil de colocar na prática, porque como ela falou, vai ter dificuldade, sempre vai ter, mas agarra no seu sonho, foca, veja, visualize aquilo, é aquilo que eu quero, então visualize sempre no momento difícil e vai, que uma hora vai dar certo. Você, Ivana, pra gente encerrar. Bom, elas já falaram as coisas mais principais, que é não desistir, no caso. Não desistir e focar no sonho. Não deixar as pessoas te pedirem com palavras, essas pessoas racistas, né, machistas, que existe muito, não deixar elas fazerem você desistir do seu sonho, só seguir em frente, de cabeça erguida. Vocês conseguem. Ainda vou ver vocês jogando muito ainda. Eu queria agradecer a todos vocês. Foi um programa maravilhoso. Foi muito importante pra gente dar visibilidade pra vocês. O Arena foi maravilhoso com vocês. Muito obrigada pela participação. Obrigada. Igualdade é o lema da bandeira feminista, tanto na vida, na profissão ou até mesmo em campo. Vamos lutar pelo melhor que a gente tem no nosso futebol feminino. Deixa elas jogarem. Esse foi o Arena de hoje. Muito obrigada e até a próxima.